Tá rápido, né, Aline? Agora foi rápida. Ligeiro. Aline, você não está falando, quero te ouvir, hein? Eu tô tentando entrar na fila. Levanta a mãozinha. Mas essa questão de servidor versus seletista é bem complicado mesmo. Eu acho que quando ela está disposta a trabalhar, ela vai trabalhar, ela sabe o que ela tem que fazer, né? Ela sabe o que é da competência dela. E você trabalhar com alguém que está fazendo corpo mole, é melhor você não ter essa pessoa. Eu acho que eu prefiro trabalhar sabendo que sou só eu para dar conta de tudo, do que ter uma pessoa para dividir e essa pessoa não fazer. Então, é bem complicado isso. Eu, quando comecei a dar aula para vocês, a gente tinha até umas terapias em sala, né, no primeiro semestre, foi muito legal, eu lembro bem. E o que eu achava interessante é que eu fiquei assim chocada, né? E eu não sabia que tinha essa coisa misturada, né? CLT com. Elas preferem que os outros E aí eu falei, gente, que confusão que se deve lasquem, ter. por assim dizer, né? Eu até levei isso para uma discussão em sala, na administração, não citando, evidentemente, mas eu falei, gente, como é que é juntar público, né, com CLT? Pessoal, o áudio está ligado, alguém está com o áudio. O que acontece? Você tem aí conflitos tremendos, né? Que é aquele negócio, se eu me sinto protegida, entre aspas, né? Não posso ser demitido, posso fazer qualquer coisa. Engraçado que, assim, no meu setor, eu percebo que é exatamente o contrário, assim. A gente sente que pode contar mais com os concursados do que com os seletistas. Então, é muito difícil a gente generalizar, né? Eu acho que... Não dá, porque é o que acontece. Aí é uma questão de comprometimento, né? Exatamente. Até o Rafael colocou, né? É caráter, né? Então, assim, do mesmo jeito que eu vou ter maus colaboradores de um lado, eu também vou ter do outro. Isso daí não é uma peculiaridade do servidor público, né? Caráter e responsabilidade, né? Sim. Você sabe que você está ali e o que você tem que fazer. Não, então, falar que todo servidor público é assim, isso aí é uma bobagem, né? Eu gosto sempre, quando eu dou aula de cultura organizacional, aliás, de pesquisa de clima organizacional, eu tenho um material do Tribunal de Contas da União, né? Do TCU, que é espetacular o trabalho que eles fazem, né? E outra, trabalhar no Tribunal de Contas, até mesmo na AGU, gente, são pessoas de altíssima qualificação, altíssima qualificação. Não é qualquer pessoa que entra num lugar desse. Então, são muito qualificados, muito profissionais. Então, assim, eu uso como referência em pesquisa de clima, eu não uso uma empresa privada, eu uso uma empresa pública, um órgão público, que é o TCU, né? E aí até os alunos ficam encantados. Eu falei, tá vendo? Tem coisa boa no planeta, né? A gente só critica, mas tem muita coisa muito bem feita em órgãos públicos. Então, a gente vê, isso que eu acho interessante, tem muitos órgãos públicos que estão se profissionalizando, não é de agora, já há muito tempo. Então, o nível de qualificação dessas pessoas, o nível de formação é sensacional. Às vezes tem lugares aí que tem uma concentração de pessoas de um alto nível que vocês não acham no privado. Então, isso eu acho bacana. E aí, aquilo que vocês estavam falando aí, de modo geral, a gente percebe essa mudança. Quer dizer, não precisa ter essa questão, se o Guedes continuar ou qualquer... Seja o Guedes ou qualquer outro, gente, a maioria é neoliberal, ou seja, é menos Estado e mais privado. Essa é a política, né? Envolvimento de menos Estado. E aí o que acontece? Tem muita coisa que o Estado não dá conta. Ele não tem como administrar. Então, ele terceiriza esse serviço, ele paga por esse serviço, né? Então,
que a gente pode ter aí na frente, no serviço público, é o envolvimento cada vez maior de quer dizer, mudanças, essas coisas mais, esse ranço que algumas pessoas ainda têm, isso aí aos poucos serem eliminados. Não sei, é o meu... Patrick, pode falar. Pessoal, só levanta a mãozinha, que aí eu gostaria de ouvir todo mundo, Quero falar tá? depois, professora. Tá, beleza. Eu quero complementar o que você estava dizendo. No fim, quando eu levantei a mão, aí você foi falando na linha do que eu pensava. Mas quando a gente fala de servidor público, nós devemos lembrar que, como gestor, nós podemos ser gestor em outras áreas do país, não só em São Paulo, capital, onde nós temos um rol de recursos humanos muito diferente do resto do país. Então, por que se deu a estabilidade para o servidor público? Porque os cargos públicos são, primeiro, porque em municípios pequenos, de baixa renda, a maior parte da renda vem dos funcionários públicos. E aí o que acontecia? Cada vez que havia troca do político da região, do governador, do prefeito, sei lá do que, o que o indivíduo fazia? Ele retirava aquela equipe que estava trabalhando e colocava a sua própria equipe, em detrimento dos valores técnicos que aquela equipe já tinha acumulado, da experiência que aquela equipe já tinha acumulado. Então, a visão ela tem que ser mais ampla quando a gente aborda essa questão da estabilidade, porque senão parece algo do PT ou algo assim ligado à política momentânea. E não, isso nasceu lá na década de 50, porque cada vez que havia troca do executivo, se trocava toda a cadeia de funcionários. E aí imagine um hospital que a cada 4 anos troca todos os funcionários para pôr os amigos. Né? Então, era só isso que eu queria pontuar, mas seguindo na direção do que você está falando, Isabel. Isso é interessante que o Patrick coloca, e aí, de novo, não é porque é servidor público, isso eu faço questão, gente, eu estou sendo sincera com vocês, né? Eu uso na minha aula de pesquisa de clima o trabalho do TCU, né? Tem até disponibilizado isso na internet, tem um trabalho do TCU, é um trabalho... a pesquisa que eles fizeram em 2015, aí teve uma outra agora, é de 4 em 4 anos que eles fazem, foi em 2019, é de 4 em 4 anos que eles fazem pesquisa de clima. E é muito legal as propostas que eles, né, servidores, propõem para os seus gestores de melhoria, de tudo, gente. E aí tem lá, aponta aquilo que foi feito, o que não foi feito, há um feedback do porquê que aquilo que foi proposto não foi implementado. Há toda uma resposta, né, para essas pessoas. Então, aquilo, para mim, é um modelo muito interessante. E isso não quer dizer que não possa estar acontecendo em outras instâncias públicas, independente do que for, né, de você ter pessoas qualificadas, pessoas que podem opinar, que podem propor mudanças, que essas mudanças, esses questionamentos sejam ouvidos, né? Se não posso implementar agora, dar uma satisfação, olha, não podemos implementar por essa, por aquela razão, ou isso vai ser implementado em partes. É assim que funciona no TCU. É sensacional, vale a pena. Depois, vale a pena vocês pesquisarem, ver como é que é a pesquisa de clima deles. É muito legal, isso dá esperança de que as coisas podem ser diferentes do que elas se demonstram, né? Pode ser diferente, a gente pode ter um nível profissional muito, mas muito bom dentro do serviço público. A Claudineia queria falar. Pode falar, Claudineia. Então, professora, vou nesse raciocínio da senhora também, tanto faz na parte da economia como na parte dos políticos, né? Esse cenário que a gente está vivendo nele agora, referente ao Covid, referente à briga política, referente à confusão entre o Bolsonaro e o ministro da Saúde, não cruza as palavras, o governador
o superfaturamento dos aparelhos, né, respiratórios que houve, a bandidagem deles toda, que é pessoas importantes, né, que faz a gestão do nosso país. Então, se a pessoa que vai fazer uma gestão hospitalar hoje, se não tiver uma consciência correta, vai pelo exemplo desses políticos. Então, hoje, para a gente chegar a discutir da mortalidade, as pessoas que estão morrendo, a quantidade certa que está chegando até o Ministério da Saúde para poder fazer o cálculo correto, a curva, são todos confusos. Então, isso deixa a gente um pouco também meio descoberto, né? Como será que vai ser o país em longo prazo, como diz a senhora, né? Como diz você, né? Gente, política é um negócio que eu não gosto de discutir. Embora eu goste de política, eu não gosto de discutir política. Mas, assim, o que é duro na política é que ela impacta diretamente, né, a economia. Né? Tem um impacto enorme na economia e em outros setores. Então, aí muitas crises são geradas por conta desse meio aí complicado. Mas não vou meter então, aí mexe com tudo, né? Com os servidores públicos, mexe com os CLTs. Então, isso faz uma confusão em geral. Veja, gente, quem faz as compras desses equipamentos são servidores. Né? Então, olha só, aí independe se é servidor, se é CLT, uma pessoa que superfatura, isso também tem no privado, que faz superfaturamento, especialmente no momento como esse, de equipamentos tão preciosos à saúde, olha, eu não vou nem dizer o que eu faria. É melhor não, porque está sendo gravado. Se não tivesse, eu diria para você o que eu ia fazer. Melhor. Olha o absurdo do álcool também, professora. Hã? Olha o absurdo dos álcools. Né? Você enganar as pessoas que estão se protegendo, né? As pessoas estão garantindo naquilo e, de repente, está eu sendo acho que eu comentei com vocês de dois, não sei se empresários americanos, enfim, eles compraram uma quantidade absurda, esvaziaram o mercado, compraram uma quantidade absurda de álcool aí no começo da pandemia. E aí eles disponibilizaram esse álcool no eBay e na Amazon. O que a Amazon e a eBay fizeram quando eles, né, viram qual era o histórico? Eles baniram, né, da Amazon essas duas pessoas e o eBay a mesma coisa. Né? Então, vejam, você, num momento como esse, gente, isso é um oportunismo. Bom, O cenário é trágico. Vamos voltar para o nosso. Deixa eu ver aqui quem que eu não ouvi. Flávio, eu queria que você se manifestasse. O Denilson, Malu, Ricardo, que eu não ouvi ninguém. Aline, queria ouvir mais um pouco. Aline mudou o cabelo, Aline? Não. Professora, Sim, Denilson. pelo que eu entendo um pouco, é assim, para punir um servidor é meio complicado, porque existe um processo administrativo, como o Rafael disse, que demora de 5 anos, né? Então, e a cultura da organização. A organização já tem essa cultura. Então, dificilmente vão mexer nessa cultura. Entendeu? Dificilmente. Vocês acham que não mexe? Eu creio que não. Muito difícil. E aí, pessoal? Professora, Sim. eu queria só pontuar, foram muitas falas e um pouquinho, eu acho que cada um entende um pouquinho, tem um sentimento. Uma fala que eu acompanhei, que eu também vou na minha mesma linha de raciocínio é do Rafael, em relação, até porque eu também sou servidora, só a fala dele, que ele falou do pessoal antigo, né, eu sou uma servidora de 26 anos, que também não acho que o pessoal mais novo, eles têm uma cabeça melhor do que o pessoal antigo, ou fazem as coisas que o pessoal antigo não fazem. Né? Eu penso também que vai muito, até do que a própria Aline também falou,
que vai muito da índole da pessoa, né? Do caráter, que seja, porque... Vamos colocar valores. Valores, exatamente. Chique, os né? valores, isso. Os valores das pessoas. Porque eu, pela minha época, eu conheci muita gente muito bom servidor, né? E também conheço muitos maus servidores também. Eu até não querendo criar casos de família, mas eu lembro que em época de greve de ônibus, eu fazia questão de ir trabalhar, mesmo sabendo que eu não precisava ir trabalhar, porque eu era garantida, se eu não fosse trabalhar, que não ia descontar. Mas eu não conseguia deixar de ir trabalhar sabendo que tinha pessoas me esperando lá para que eu fizesse o meu trabalho. Então, vai um pouquinho do valor. A questão também da punição, eu acho que as pessoas têm que entender um pouco melhor dos seus direitos. Tem a questão dos deveres, mas tem direitos, sim, inclusive não precisa ser da própria instituição, ou punir um servidor. O servidor, ele não quer ser manchado, né, entre aspas, dentro da sua carreira. Então, se as pessoas procurarem, né, como é que eu faço para... Tem processo, sim, demora, mas eu não quero ser mal vista como mal servidora, né? E eu acho que servidor nenhum quer ser mal visto. Eu também vou na linha... Eu também compartilho disso, Simone, porque, embora eu não conheça todos os meandros da legislação aí, pública, com relação a essa questão trabalhista, mas eu não acredito que não exista mecanismos. Eu nem gosto de usar essa palavra punição, porque eu acho uma coisa meio do século retrasado, né? Parece coisa, não sei, mas de ser o quê? Essa pessoa ser penalizada, né? Por um ato que ela teve e que onera quem? Onera o Estado, está pagando por um serviço que não está sendo prestado. Você tem problemas junto aos pacientes, aos clientes, que não estão sendo atendidos de maneira adequada, né? E aquilo até que o Patrick colocou, às vezes é uma coisa desumana. Os caras estão fazendo fila às 5 horas da manhã para ser atendido às 8, o cara chega às 10 e ninguém fala nada. Não é possível que não tenha um instrumento, né? Não importa que vai levar 20 anos, mas aquilo que você colocou, isso vai para a ficha dele. De alguma forma, ele vai sofrer algum tipo de penalidade, numa promoção, ou sei lá o quê. Né? Eu acho que não é possível que não exista um instrumento, né, que coíba, de alguma forma, essas ações. E uma hora faz o efeito, né? Se começa a ser notificado várias notificações, uma hora alguém vai querer saber o que está acontecendo. É como no privado. Você reclama uma vez do médico, cara, continua lá. Aí tem outras pessoas que vão lá e reclamam. Chega uma hora e fala, cadê o médico? Mandado embora. Mas o que aconteceu? Muita gente reclamando. Então, às vezes, a gente quer as coisas na hora, elas não acontecem na hora que a gente quer. Né? Então, mas... E se ficar com o pensamento de não vou reclamar porque não vai dar em nada, aí que não vai dar em nada mesmo. Não muda. Né? E é exatamente o que a gente escuta muito na ouvidoria. Muitos chegam até a gente e tem medo, né? Eu vou ser... o que vai acontecer? Vai acontecer alguma coisa comigo se eu reclamar? Né? Será que, nossa, se eu voltar... No caso dos pacientes, né? Se eu voltar, eu não vou ser punido? Né? Eles vão me tratar bem? Eles vão saber que eu reclamei? Porque como é que vai ser depois que eu fizer a reclamação? E a gente sempre fala que, olha, se você não reclamar, não vai mudar nada. Se não tiver a reclamação, é sinal que está tudo bom. Né? Se você não reclama, as coisas estão acontecendo e... A empresa faz pesquisa de... Não aparecem as falhas. Faz aí pesquisa de clima, faz avaliação de desempenho. Gente, isso aí aparece, tem que aparecer, né? Esses questionamentos, essas críticas, elas têm que aparecer quando você faz uma avaliação de desempenho. Né? Sim, e aí, sim. E o mais importante, não é só aparecer que ações irei tomar por conta dessas questões que foram levantadas.
Essas demandas precisam ter um feedback, precisa ter... Exatamente. E eu acho que o gestor ele tem um papel muito importante, muito importante. Eu tenho experiência de uma só instituição, não posso, infelizmente, não posso falar de outras, e isso é muito ruim. Você acaba focando sempre no mesmo lugar, né? Mas a questão da cultura também é muito difícil. Porque eu digo que se separar, vai trabalhar só servidor e só seletista, não vai mudar nada. Desculpa. Em relação à instituição, não vai mudar nada. A questão não é que servidor é ruim e seletista é bom, porque, como a Aline falou, eu também já trabalhei com muito seletista muito ruim. Hoje trabalho com pessoal seletista muito bom. A minha equipe é seletista e é super... A gente é uma equipe de verdade, mas ao longo do tempo não é fácil. Tem servidor novo também que chega lá já com a cartilha aberta na mão, sabendo todos os direitos. Olha, não, eu não posso atravessar a rua para lá, porque está aqui que eu não posso atravessar a rua para lá. Eu nem sabia, nem sabia. Os deveres ele não se hoje, lembra, né? Eles são muito mais adiantados, muito bem informados realmente, e sabem tudo do que pode, do que não pode, não atravesso ali, porque ali não está aqui na minha cartilha, está dizendo que eu não tenho que atravessar ali. Então, é complicado mesmo, mas também tenho fé, acredito que as coisas têm que melhorar, Sabe o que é interessante, assim, e aí é uma coisa cultural, quando você às vezes conversa com algumas pessoas, né, por que você quer ser funcionário público? Estabilidade. Isso é uma coisa, gente, cultural, sabe? No passado, as pessoas pensavam dessa forma. Sim. Então, sabe, o importante é eu passar no concurso, não interessa a minha qualificação, se eu vou... Não, o negócio é eu passar e aí... Eu até brinco, eu trabalhei com uma pessoa há muitos anos atrás, que ele é professor de Direito no Largo São Francisco, na USP, e ele é um economista extraordinário. E aí, ele é advogado e economista. E aí ele falou, ele estava conversando, né? A gente tem a impressão de que quem está numa USP é só gênio, né? Então, aí a gente estava lá, eu falei, olha, o que eu vejo é assim, não tirando mérito, mas as pessoas se preparam demais para o vestibular, né? E aí, né, tem pessoas que estudam em escolas maravilhosas, enfim, outros são mais dedicados, mas, enfim, há todo um esforço de passar no bendito vestibular. Passei. Aí entrar na universidade é uma outra coisa, completamente diferente, né? Boa parte dessas pessoas se perdem no caminho. Então, tem aluno na USP que é jubilado. O cara quer fazer administração em 8 anos, o curso é de 4, né? Fazer direito em 20, né? Porque toma pau. Na verdade, ele se preparou para o vestibular, mas não necessariamente para a universidade. E aí a mesma coisa, as pessoas acham que serviço público é não fazer nada, ficar lá. Exatamente. Tem uma imagem não tem perfil nenhum para trabalhar. E vamos combinar que tem alguns funcionários públicos que reforçam essa imagem, né? Então, uns são incompetentes, como qualquer outro profissional no privado, sabe? Que atende mal, que não se importa. Então, não é o público ou o privado, são pessoas, né? E aí acaba reforçando essa ideia equivocada do serviço público. Por isso que eu trago aí, tem um monte de órgãos públicos que são excepcionais. A AGU, TCU, são pessoas de altíssima qualificação. Então, isso precisa ser mudado. Então, as pessoas, quem está dentro precisa se qualificar, quem entra tem que se qualificar e levar a sério o serviço que está fazendo, né? Porque ainda mais no hospital, gente, a saúde é vida. Então, não tem essa coisa da vaidade, eu sou mais... Não tem. A pessoa mais importante dentro do hospital é o paciente. O resto é acessório, né? Então, é verdade. O médico mais importante, tudo bem, o médico é importante se tiver paciente. Se não tiver paciente, o serviço dele não serve para nada. A mesma coisa se eu não tenho aluno, por que adianta eu ser professora? Eu vou ser professora de nada, de parede. Então, as pessoas precisam entender
que é uma grande engrenagem em que todos são importantes. Não tem um mais ou menos, todos são importantes, porque o médico não opera sozinho. Tá? Quantas pessoas, quantas áreas, quantas coisas envolvidas só para fazer uma cirurgia. O cara, quando... Né, é tudo. Vocês conseguem entender que é tudo? A gente está vendo aí hotelaria hospitalar. Olha como uma área conversa com a outra e uma depende da outra. Né? Não tem a melhor ou a pior, a mais importante. Todo mundo é importante. Né? Então, é mudar. Então, precisa mudar a cultura. Né? Tudo vai pela cultura. Se a gente não mudar... E aí cabe a quem? Aqueles que estão se melhorando, se profissionalizando, cabe a vocês irem mudando algumas ideias, alguns processos. Às vezes não dá o resultado que você quer, não é na hora que você quer, mas pequenas ações. Sabe aquela coisa de água, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? É assim que funciona. Isso no privado também. Então, são pequenas ações, pequenos passos que podem, né, ao longo aí do tempo, transformar, especialmente a cultura. A cultura precisa ser mudada. E essa coisa de que não pode ser penalizado, e aí Simone reforçou essa ideia, que me deixou mais feliz, que pode ser sim. Eu posso não obter um resultado no curto prazo, mas no longo prazo isso aí pode se fazer sentir. Eu não sei se vai alguma coisa lá na fichinha dele, com relação à promoção, aumento, sei lá. É o prontuário dele, né, professor? Vai qualquer processo que o Documentado. ele não pode nem se aposentar enquanto o processo dele não se encerra. Se ele tiver algum processo administrativo em curso e ele precisar se aposentar, ele não vai se aposentar enquanto aquilo não se encerrar. Então, assim, tem a questão de ir buscar, sim, a correção, de reclamar, porque... Mas tem uma outra coisa também que eu vou colocar aqui para vocês. Vocês pensarem. Muitas coisas também não são feitas por conta do... Como é que eu vou dizer? Que vantagem eu posso obter? Sabe aquela coisa de quebrar o galho? Olha, tudo bem, eu não faço, mas o que eu posso obter? Né? Que favores eu posso obter em troca de ações? Isso acontece muito, gente. Então, muitas vezes as pessoas não são notificadas, né? Não é por medo ou coisa parecida, né? É por conta de que benesses eu posso ter por conta disso. De que maneira eu posso, né, ter algum proveito, ou me beneficiar, né, se eu ocultar isso, aquela coisa de ser amigo, meu colega, meu chapa, meu íntimo, sabe? Isso é muito coisa de gente, né? De criar uma intimidade que às vezes não existe, né? Tá bem na fita, e aí tá tudo bem, passa a mão na cabeça de todo mundo. Isso é outra coisa também que é cultural. Tá? É cultural. As pessoas acham, então tem gente... isso é uma coisa que eu falo. Com certeza, professora. Sabe? Na aula de RH eu falo, quem disse que você tem que ser simpático? Tem gente que acha que você tem que ficar rindo o dia inteiro, que nem hiena. Claro que não. Né? Claro que não. Você tem que ser bom no que você faz. Você tem que ser educado, você tem que ser gentil, mas eu não tenho que ficar aí, né, de mimicocó com ninguém. A empresa é um local de trabalho. Tudo bem que você faz amizades e tudo mais, mas é um local para trabalhar. Né? Não é um local para se estabelecer relações, né, pessoais. Elas acontecem, mas não é o objetivo. Então, às vezes, as pessoas acabam confundindo essa coisa da amizade, da camaradagem, e esquecem aí de serem profissionais. Né? Então, ok, a gente é amigo, tudo bem. Então, você vai entender que você chegou atrasado. Né? Então, estou colocando aqui, a gente é amigo. Então, acho que é muito esse negócio de tapinha nas costas, muito de amiguinho, poder. Algumas pessoas acabam se dando um poder que não tem. Né? Então, na minha opinião, o médico foi dado para... Eles se deram um poder que eles não têm. Não tem, para mim não tem. Né? Para mim, eles são profissionais como qualquer outro. Ele é tão importante quanto o cara da faxina. Tá? Ele salva vidas.
É a profissão dele, ele estudou para isso. Tá? Eu sou administradora, né? O outro é financeiro. Né? Se a gente não tiver esse monte de gente, o negócio não funciona. Né? Então, é isso Mas, que precisa Isabel, mudar. Pode falar, Flávia. essa coisa para mudar é muito difícil, porque eu vou falar da minha área, da onde eu trabalho. Eu trabalho com vários profissionais, uma equipe multiprofissional. Tem a maioria tem psicólogo, tem terapeuta ocupacional, assistente social, enfermeiro, em várias áreas. A classe mais unida que existe é a classe dos médicos. Então, se você for lá e fizer alguma coisa contra algum médico, eles se unem de uma forma que você tem que ceder para eles. Se você não cede, não tem como o serviço andar, as coisas funcionarem. Eles são uma classe muito unida. Isso é cultura. É bem complicado. É muito cultura. É cultura. Né? É uma supervalorização, às vezes, para mim, exagerada. Né? Eu vejo como... E aí, professora? E aí, quando um médico também se torna administrador do hospital, você imagina, né? Piorou. Só piora. Aí piora. Eu não falei que eu briguei com um no hospital, que meu marido tinha que entrar, ele tinha que ser internado às 7 da manhã, eram quase 10, ninguém estava fazendo nada. Nossa, eu virei um bicho. E era feriado, era Dia das Mães na época, o diretor ligou lá, porque eu fiz um escândalo. E aí o cara ficou horrorizado lá, o médico. Falou, como? Isso aqui é uma empresa. Isso aqui não é uma empresa, um hospital. Eu falei, então volta para a escola para estudar, infeliz. Isso aqui é uma empresa. Tá? Isso é uma empresa. Tem que cumprir horários. Isso aqui não é assim, não. Não é do jeito que você está pensando. Foi um barraco. Que aí, em questão de minutos, meu marido foi internado. Né? Para vocês terem uma ideia. Então, olha só. Algumas coisas precisam mudar, mas depende do quê? De atitudes. Se a gente não começar... Não, é que sempre foi assim. Tem alguém com o microfone aberto, a gente não está entendendo, professora. Quem está com o microfone aberto, o que acontece? Se todo mundo pensar, sempre foi assim, gente, olha, olha o que nós estamos vivendo. Nosso conceito de aula é presencial, olha o que está acontecendo. Nós estamos aqui numa live. Se vocês pararem para pensar, a gente está tendo um nível discutindo muito mais que uma sala de aula. A gente está muito mais à vontade para conversar do que numa sala de aula. Então, você negar o novo, negar experiências novas, que elas também podem ser boas, e, sabe, a gente não sai do lugar. Eu acredito que as coisas mudam, sim. E graças a Deus que elas mudam. Né? Eu não acho que você vai continuar tendo uma certa reverência a eles, ok. Né? Mas acho que na medida em que as pessoas... porque é aquele negócio, o médico lá que se formou, está lá há 10 anos de estudou, conversando com a coitadinha da faxineira, que às vezes não tem nem o primário completo, ele é um deus, se acha. Mas se ele encontrar alguém, né, do mesmo nível que ele, ou muito acima do dele, né, porque muitos deles são médicos, mas não são doutores, porque eles são médicos, eles não fizeram doutorado. Né? Então, eles deveriam ser chamados de médico, não de doutor. Né? Dentista também, quero ser doutor. Não, são dentistas. Né? Doutor você chama quem tem um doutorado, que é uma outra história. Então, veja, quando você começa a se deparar com pessoas do mesmo nível, com uma capacidade, né, igual ou melhor, de discussão, de diálogo, as coisas mudam, gente. É que ninguém confronta esse povo. Né? Ninguém confronta. Né? Eu acho que se eles entenderem que eles são funcionários, né? Eles não são donos, eles são funcionários, né? E que eles têm horário bonitinho, eles têm atividades para serem desenvolvidas, eles ganham salário por conta daquilo que eles fazem, ou se é convidado, é outra história, enfim. Né? Eles não são melhores do que ninguém. Então, a cultura precisa ser mudada. Né? E aí começa pela gente. Se a gente, não, sempre foi assim, então, quanta coisa era assim e hoje não é mais. Né? Por quê? Sempre tem alguém que a gente chama de disrupção. Né?
no empreendedorismo. A gente precisa ter um elemento disruptor, alguém que, né, que rompa, né, com esses paradigmas, com esses modelos. E eu acredito que isso está chegando. Não é do dia para a noite, mas que isso vai mudar, vai. E muda a partir de quem? Dessa nova geração. Essas pessoas, ou pessoas que estão começando o quê? A se profissionalizar, a estudar, né? A ver as coisas de um jeito diferente, a propor coisas diferentes, a olhar para essas pessoas de um modo diferente. Não como deuses, olhar para ele como um profissional, né? A hora que a gente começar a olhar para ele como um profissional e não como Deus, já começa a mudar a relação. Tá? Esse é o meu ponto de vista. Então, eu acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente se informa, né? Mais a gente consegue mudar algumas coisas que parecem que não mudam, mas muda sim, gente. Né? Não vamos achar que... Não vamos achar. Então, a gente está estudando para quê? Né? A gente trabalha para quê? Para essas mudanças. Senão não faria o menor sentido eu estar estudando, eu continuo estudando. Né? Se eu acho que eu não posso mudar nada, né? Então eu nem abro mais o livro, vou ler romance. Né? Que também é bom, eu gosto. Tranquilo? Alguém quer colocar mais alguma coisa antes da gente encerrar, porque vai cair de novo, né? O papo está bom, mas eu só queria reforçar que, por favor, eu preciso... Quem não me mandou as atividades, eu estou corrigindo, tá? Ainda não estou assim, eu vou corrigindo, vou dando feedback. Então, ficam calmos que eu estou corrigindo. Já vou lançando as notas também. Eu gostaria que, por favor, né, pelo, sei lá, dia 28, dia 29, né, quem não mandou, me mande as atividades. Eu preciso fechar, porque no dia 20 nós vamos fazer a prova. Todos os meus bancos de questões foram para o saco, vou ter que fazer de novo. Então, vamos ter... Já enviei todas, professora. Tá, obrigada. Então, dia 20 teremos a nossa prova. Dia 27, a apresentação dos trabalhos. Eu vou tentar fazer amanhã, o mais tardar até o sábado, um quiz pequenininho nesse formulário do Google Forms. Não vale nada, é só para vocês conhecerem a ferramenta. Né? Então, não vale nada. Eu vou mandar um e-mail para vocês, só para vocês entrarem, me contar quais foram as dificuldades. Isabel não conseguia abrir isso, porque aí a gente reformula a nossa prova para o dia 20. Então, eu quero mandar um pouquinho antes, quero ver se eu consigo mandar aí até o final da semana. Mas é assim, 5 questõezinhas só para vocês conhecerem, entenderem o ambiente. E aí, todos os problemas vocês me notificam, que é para a gente saná-los antes da prova. E aí pedir para vocês, para quem não me mandou ainda, me mande os outros trabalhos, né, para que eu possa fechar as notas, para quando a gente for para junho, né, para a nossa prova regimental, as notas minhas estejam zeradas. Né? E aí vocês têm uma ideia já da nota de vocês também. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Os nossos papos... Temos quanto tempo aí, professora? Não sei, deixa eu ver aqui. Onde que está? Sumiu o tempo. Ah, está aqui, 1 minuto e 58. Então, eu vou colocar uma colocação rapidinho. Na nossa área da enfermagem, a diretora, a vice-diretora, a supervisão de enfermagem, todos trabalham com o maior talento, tanto faz CLT como concursado. Tem uns que trabalham mal, tem uns que trabalham bem. E assim sucessivamente. Quem quer ganhar melhor, faça o concurso como as concursadas. Né? E se acaso a gente vê as concursadas fazendo algum trabalho ruim, a gente vai e fala para elas, eu sei que você é concursada, mas você precisa melhorar nesse detalhe, você entendeu? E referente aos médicos, eles respeitam bastante elas, viu? A nossa diretora é excelente, pelo menos eu gosto muito, não só da minha chefe também no pronto-socorro, trabalham muito com muita dedicação. E até me elogiaram ontem no dia da enfermagem. Eu fiquei tão feliz. Eu achei que elas tinham esquecido de mim, entendeu? Mas é isso aí, professora. Obrigada, viu? Olha, gente, o que eu acho assim, cultura é um negócio muito difícil de mudar, mas ela pode ser adaptada. Cultura de empresa é difícil de mudar, mas ela pode ser adaptada. Isso a história comprova, tá? Aliás, todas as empresas fazem adaptação das suas culturas. Né? Isso é necessário, porque o mercado muda, as pessoas mudam, então há necessidade de adaptações. Então, não necessariamente mudar a cultura, mas a cultura pode ser adaptada.
E nada, a única certeza que a gente tem, gente, é a mudança. Então, as coisas podem mudar? Podem e devem mudar, né? Não, sempre foi assim? Ok que sempre foi assim, que bom que foi assim. A partir de agora pode ser diferente. A gente tem que pensar dessa forma. Se a gente não pensar dessa forma, a gente não evolui, né? E a gente só conseguiu